Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Startcast e hoje a gente vai conversar sobre conflitos familiares que muita gente vive e quase ninguém sabe como resolver. Divórcio, guarda, pensão, golpe do Pix, direito do consumidor, enfim, muita coisa legal, mas de um jeito leve e direto, com duas convidadas que estão aqui e que entendem muito do assunto, gente. Mas antes disso, eu queria de apresentar, né, meus convidados, eu queria me apresentar. Eu sou a Laís, uma das sócias, né, e fundadoras da Start e Tal, junto com o Ed. E nós somos contadores de histórias na internet. Eu acho que uma história bem contada, com propósito, é o que traz a diferença para as marcas se posicionarem no digital hoje em dia. E hoje eu tô aqui com a Cristiane, que é advogada formada desde 2021, tem formação em psicanálise e é apaixonada por viagens e leitura. Seja bem-vinda. Obrigada. Já a Ágata também é advogada, tem 2 pós-graduações, ama um bom livro e uma boa resenha. Juntas elas comandam o escritório Almeida e Pedrosa, um escritório que é referência no direito da família e direito do consumidor. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esclarecer as dúvidas. Tirar muita dúvida. Tudo nosso. Saibam que vocês aí, o conhecimento que vocês têm é muito importante, tá? Eu sou prova disso, né? Eu sou prova disso. Realmente. É isso. Se você, né, já teve algum problema desse, direito do consumidor, eu tenho certeza que conhece alguém, fica aqui, pega um cafezinho, que eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar muito. Gente, para começar, eu queria começar por uma coisa que confunde muito a cabeça de todo mundo. Guarda compartilhada. O pai geralmente acha que é revezar a criança, uma semana com uma semana com outro, e cada um com seus problemas naquele tempo. É assim que funciona ou não? Como que funciona? Na prática ali e legalmente falando. Pode falar. Então, realmente a guarda compartilhada é um dos assuntos que mais causa confusão e mais dá dúvida entre as pessoas. Uhum. A gente recebe muitas dúvidas, tanto pelos pais quanto pelas mães. Uhum. As pessoas tendem a achar que só pelo fato de ser compartilhado é uma semana com um e uma semana com o outro. Mas, na verdade, não é isso que significa. A guarda compartilhada, ela significa que você vai dividir os direitos mesmo, seus deveres, na verdade, com o seu filho. Uhum. Então, é o que todo pai e toda mãe já faz na prática quando são casados, né? Então, você tem ali o seu poder familiar. Então, é tomar decisões em conjunto. Por exemplo, vamos decidir sobre escola, vamos decidir sobre medicamento, sobre consulta médica, tá precisando fazer um tratamento. Então, tanto o pai quanto a mãe, independente de, né, qual residência o filho vai morar, eles têm o direito de decidir juntos sobre a vida do filho. Então, é isso que significa. Normalmente, nessa guarda, a residência da criança, ela fica fixada, né? Ela é fixada com um dos genitores, né? Ou com a mãe ou com o pai, aquele que mais vai dar, né, uma situação melhor ali para a criança mesmo. Mas é isso que significa a guarda compartilhada, é você compartilhar os deveres e as obrigações com o filho. E não ele ficar uma semana com o outro, uma semana com um. Então não é revezamento, viu, gente? É divisão de direitos e deveres. Inclusive tem uma modalidade de guarda que é a guarda alternada, que seria essa, como se fosse um revezamento. Mas ela não é muito indicada, né? Não é a mais indicada atualmente na nossa jurisprudência é a guarda compartilhada mesmo. A alternada, realmente, a criança às vezes fica uma semana com um pai, outra semana com outro, mas tem gente que não mora muito perto, aí tem a questão escolar, tem a questão do ambiente, né, da rotina da criança, que é muito importante também para as crianças, então essa guarda não seria a mais indicada, não. Em casos muito específicos, quando os pais solicitam mesmo, né, ao judiciário, e o juiz entende que não vai prejudicar a criança, aí pode ser feita essa guarda alternada, né? Entendi. Isso. Uma outra coisa que eu acho que causa muita dúvida. Os pais são separados, e aí o pai pega final de semana sim, final de semana não. Eu acho que é o tipo que eu mais vejo, assim, inclusive das pessoas que eu conheço. A criança não quis ir com o pai naquele final de semana, ela não quis ir, a mãe falou isso. Ela é obrigada a ir, porque é o final de semana do pai, ele já não vê, tem quase 15 dias. A criança é obrigada a ir ou não? Eu vou começar respondendo. Então, obrigar a criança, geralmente quando é muito mais nova, a criança sempre vai, né? A gente fala que é dever dos pais também incentivar o convívio com outro genitor, devido à importância, né, dos ambos na vida da criança, na criação e tudo mais. Porém, quando a criança vai ficando mais velha,
ela geralmente tem a vontade própria, né? E a gente leva também isso muito em consideração. Eu acredito que tem que levar, tem que ver os motivos, porque às vezes ela não tá querendo ir. Mas igual eu falei, sempre é bom, quando não tem nenhum motivo sério, né? Ou ela só quer, porque na casa da mamãe eu fico mais no computador, eu fico, entendeu? Alguma coisa assim, aí é bom sempre sim estar incentivando a ir com outro genitor. Mesmo porque quando os pais, eles fazem isso de, não, então não precisa de ir, não vai com seu pai, ou então fala alguma coisa, pode ser considerada até uma forma de alienação, né? Eu ia perguntar isso agora, e se a mãe incentiva o filho a não ir, ou só fala, ele não quer ir não, mas... Às vezes o pai nem conversou com a criança pra saber se ela quer ir ou não. Ou se conversa, ele fala, eu queria ir, minha mãe que falou que não. Aí ela é alienação, né? Isso pode ser considerado alienação parental. E aí já é até crime, né? Não pode... Alienação é uma falta grave, na verdade. É um assunto bem delicado de ser tratado, sabe? Porque não existe, assim, algo específico que fala alienação parental é isso. A alienação parental, ela significa o quê? Praticar condutas que vai incentivar ou afastar a convivência do genitor com o filho. Então, a partir do momento que você vira pro seu filho e fala mal do outro genitor, né? Onde você faz tenta afastar o convívio, impede, coloca empecilhos, isso daí tudo são práticas de alienação parental. Então, como que você faz hoje para comprovar essa alienação parental, né? Que é a maior dificuldade. Você precisa ter registrado, olha, a criança, você foi lá buscar a criança, né, expôs pra você que a mãe falou que ela não vai, né? Ou chegou lá, a criança tá chorando, tá falando, a mamãe falou que vai passear, né? Você viu que ali foi criado uma situação para aquela criança não querer ir pro convívio, então você deixa registrado, faz uma mensagem, coloca lá no WhatsApp ou por e-mail, né? Pra deixar registrado que você foi cumprir o seu direito de convivência e que a criança que, né, por N motivos que colocaram na cabeça dela, ela não quis ir. Então, tudo isso você vai juntando provas para que você possa depois, né, ingressar com uma ação realmente apontando esses condutas que o outro genitor, a genitora está cometendo. E é bem complicado, porque tanto a mãe quanto o pai tem muita influência na cabecinha da criança, né? Quando ela tem informação. Eu até falei que era um crime, mas a questão mais é ser uma agressão. É uma forma de agredir também o direito da criança, né? E do outro genitor. Porque é direito da criança essa convivência, né? É ter a família ali perto e tudo isso. Então, quando um dos genitores fere esse direito, ele pode ser penalizado, né? Pode até chegar a perder a guarda da criança, o poder familiar. Então, assim, é uma conduta muito, muito séria, muito perigosa. Então, uma situação aqui, vamos colocar que a criança, ela atingiu uma certa idade, ela não quer ir com o pai por algum motivo. Tipo assim, né, vou ficar de castigo na casa do meu pai, ou alguma coisa vai ter. Mas não é nada de errado, entendeu? E o filho não vai, aí a mãe pode expressar essa vontade, tipo assim, de ir no juiz, de tentar, de alguma forma, prejudicar o pai, por a criança não querer ir com o pai? Sim. É como se, por exemplo, falasse que ele não está cumprindo... Isso. Porque tem casos diferentes, na verdade, né? Pode ocorrer um caso assim, que eu acho complicado, principalmente quando a criança já é mais velha, já sabe mais das suas vontades e tudo. Isso. Aí, obrigar, aí é complicado. O pai não teria, obviamente, culpa nesse cenário que você colocou, né? Tem os casos dos pais que, mesmo tendo o direito de convivência e a criança, às vezes, querendo ir, às vezes a gente fica triste, né? De ver casos que o menino tava com a mochilinha pronta, arrumada, e o pai às vezes não aparece, ou atrasa e tudo. Esse ponto aí, que é um ponto muito sério, a gente recebe às vezes, né, reclamações de clientes, principalmente das mães, mas pode ocorrer o contrário também, de que o pai não tá cumprindo, aí quando vem do pai esse descumprimento. Aí, assim, a gente pode até ver algum tipo de né, entrar com um pedido, né, para o juiz aplicar uma multa, alguma coisa nesse sentido, pelo descumprimento do direito de convivência. Porém, aquela coisa que a gente fala. Então, existe uma consequência caso o pai, o final de semana dele, ele não apareceu? Pode existir, sim. E o complicado nisso é porque a gente fala que, apesar da gente garantir muitos direitos e tentar garantir todos os direitos da criança, o afeto é uma coisa que a gente não consegue obrigar.
né, a pessoa a criar afeto, ou a ter afeto pelo próprio filho, em muitos casos. Então, esse ponto é muito complicado. Você até nem sabia, porque geralmente a gente não vê isso. A gente não vê uma penalidade para um pai ou uma mãe que deixa, que descumpre lá o período de convivência, né? É uma coisa mais difícil, assim, da gente ver mesmo por causa dessa questão. Às vezes a mãe fala, não, ele não quer pegar, o menino não gosta de ir também, eu prefiro que nem... Exatamente, eu prefiro que fique aqui comigo, eu prefiro que faça... A maioria dos casos a gente vê isso, né? Sim, mas assim, existe a possibilidade de entrar, até mesmo quando você fixa, né, a convivência lá, quando tá fazendo um acordo ou na sentença. Não, igual a Cris falou, realmente não é muito comum a gente já fazer um acordo e deixar fixado em caso de descumprimento uma multa, mas existe sim a possibilidade de né, a penalidade. Até mesmo quando a criança, por exemplo, o pai abandonou a vida toda, depois que ela já tem 18, 20 anos, é muito comum. Ou até o filho mesmo entrar com uma ação de abandono afetivo. Porque isso existe, já né? Aconteceu. E isso é um tema bem, assim, morais, inclusive, que tem repercutido bastante. Não sei se vocês acompanharam, mas existem várias, né, situações que as pessoas veem. Por quê? O pai abandonou o filho a vida inteira. Nunca pagou pensão, nunca deu amor, nunca deu afeto. Ficou idoso, perdeu o emprego, precisa. Quem que tem a obrigação? O filho, ele tem a obrigação de prestar alimentos pro pai também. É uma obrigação recíproca. Então, imagina, aí com 30 anos... E nesse caso... É aí que entra a ação de abandono afetivo. Porque quando você entra com uma ação de abandono afetivo, você comprovando que realmente você nunca teve, né, um afeto ali, não tem por que ser recíproco, então, né? Exatamente. Então, aí você consegue comprovar, e em muitos casos você consegue até tirar o nome do genitor da sua certidão de nascimento. Se você comprovar que realmente você nunca teve vínculo com ele é uma pessoa desconhecida, você consegue. E aí você tira essa possibilidade de lá no futuro ele te cobrar uns alimentos, né? Ou você, né, fica bem sucedido, viu que você tá ganhando muito dinheiro, algo, querer te cobrar algo. Eu não sabia. Muita gente faz isso antes mesmo, né? De ocorrer, por exemplo, não espera acontecer essa ação para poder, de ter que prestar alimentos pro pai ou pra mãe, já tira o nome do genitor da identidade. Acaba qualquer vínculo, até legal, Exatamente, né? Exatamente. Porque se nunca teve o vínculo, na verdade, afetivo, né? Não faz sentido. Para algumas pessoas, elas já preferem remover mesmo o nome da pessoa. Interessante, né? Tem umas coisas que nunca imaginaria que o filho teria que cuidar, era obrigado a cuidar do pai depois, fornecer alimento. De amor e bom senso, né? Sim, mas legal tem também. Legalmente tem. Inclusive até às vezes para irmãos, dependendo também. Entendi. Você tem um irmão passando dificuldade. O direito é bem complexo, existem tantas possibilidades. Agora falando de pagamento, uma outra coisa que é bem assim polêmica. O pai atrasou o pagamento. Vou falar o motivo, né? Por N motivos. Ou porque ele não quis pagar, ou porque ele tá com algum problema. E aí chegou o dia dele ver, mas você não vai pegar porque você não pagou a pensão, como se fosse uma moeda de troca. Eu entendo o lado da mãe e já vi às vezes o lado do pai, né? O que acontece nessa situação? Ela realmente pode proibir mediante o pagamento da pensão? Então, não. A mãe não pode condicionar a visita do pai. A visita não, né? A convivência do pai com o filho ao pagamento da pensão. Isso é totalmente errado, né? Não, uma coisa não justifica a outra. Obviamente que a partir do momento que o pai ele tá inadimplente com o pagamento da pensão, existem medidas que aquela mãe pode tomar, que é executar, né? Entrar com cumprimento de sentença para que o pai seja ali, né? Sofra sanções cabíveis. Mas isso não justifica, não deixa o direito dele de conviver e perder o poder familiar com o filho, ele não deixa de ter. Então, a mãe não pode, se ela fizer isso, usar esse argumento, também entra em uma das possibilidades de alienação parental. Então, acaba coisa, que... Então, não tem nada a ver com a outra. Não, porque são outras, igual a Agatha falou, são outras medidas que ela pode tomar. No caso da execução, pode pedir para prender, né? É uma das poucas coisas que a gente fala, né? Que resolve, efetivamente, né? da prisão aqui no Brasil e rapidamente é a pensão, a falta de pagamento, ou a penhora também de bens. Então, a convivência realmente ela não pode tirar. Uma dúvida aí Tem uma galera aí que gosta de arriscar, né? Atrasar a pensão. É loucura, né? Mas e aí? Quantos dias que a pessoa pode atrasar? Legal? Tem alguma coisa que pode resguardar isso? 11, meia-noite. Cadê o pagamento? A gente já passou por isso, sim. Existe. É porque antigamente, na verdade, tinham que ser o devedor tinha que estar devendo os 3 últimos meses para poder executar. Problema, né? Exatamente. E hoje em dia, não. Ele tá devendo o primeiro mês, a gente já consegue executar. Na verdade, até antes, mas a gente não aconselha, né? Sim. Igual a gente teve uma situação prática, né?
A gente vive várias coisas, né? E aí, exatamente isso que a Laís acabou de dar o exemplo. A mãe esperou, por exemplo, normalmente, muito de praxe, o juiz dá o prazo até dia 10 para fazer o pagamento. Então, o pai pode fazer até dia 10. Então, a mãe esperou dia 10 até 11h59, mandou uma mensagem. Já posso ir na delegacia prender? Não é assim que funciona. Ela né, quer que o gente? cara seja preso, ela não quer, não quer receber. Quem dera se fosse... Quem dera se fosse tão rápido assim, mas assim, não é assim. Não. Então, às vezes também é muito... né, as pessoas, pra gente que estudou, é algo assim, bem fácil de entender, mas realmente as pessoas não sabem como funciona. Entendi. Mas aí tem todo esse procedimento. Então, a pensão, o que a gente sempre fala, né? Que inclusive foi o que a gente orientou. Um dia você já pode entrar com processo de execução? Pode. Só que o pai, ele paga depois de 5 dias. No dia 15 ele vai lá e paga. Você perdeu o objeto da ação no meio. Aí você vai fazer o quê? O processo ele vai ser extinto. Você entrou com o processo à toa. Aí ele, tipo assim, automaticamente ele não precisa de mandar pensão? É isso? Não, Não. Como ele vai pagar a pensão, aí perde-se o intuito do processo. Exatamente. Se ele tinha até dia 10 para pagar, aí ele atrasou. Dia 11 ele não pagou, a mãe quer entrar com execução, porque ele tinha que ter pagado até ontem. A gente pode até entrar, mas não é aconselhável realmente, porque vai que dia 15 ele paga. O processo às vezes nem passou pelo juiz ainda. Entendi. Ainda tá na secretaria Vai ali perder a para validade. distribuir. Ele já não tá devendo mais. Ele já não tá devendo, então a gente pede o objeto da ação. Não tem como mais cobrar Entendi, daquele agora pai, sim. exigir aquele valor. Não faz sentido. entendeu? Então a gente realmente fala, né, o nosso conselho, espera pelo menos um mês, porque a gente sabe que não é, né, o indicado atrasar a pensão, igual você falou, né, não façam isso, mas existe, gente, às vezes o salário da pessoa atrasou, né, então toda vez também que for acontecer algo, né, os pais aí que pagam É pensão, bom justificar. manda uma mensagem, né, avisa pra pessoa, porque a outra mãe, às vezes ela precisa, às vezes não, ela sempre precisa pagar uma conta Tem com aquele compromisso, dinheiro, Tem tem o dia um do vencimento compromisso. das contas também. né? Então assim, avisa, pelo menos dá uma satisfação, porque aí evita, né, todo esse transtorno aí desnecessário. Que às vezes seria coisa de 1, 2 dias, né? Não atrase pensão, tá? É perigoso. 11h59 já vão na cabeça, viu? Tá mole não. Gente, agora vamos para um outro assunto polêmico. Madrasta. Madrasta cuida, lava roupa, faz comida, leva pra passear, compra roupa, ajuda, porque tem que ajudar. Sim, Assim, não é que cria tem, que né? Não afeto. tem obrigação, mas a maioria das vezes, né? O dinheiro conheço é do várias. casal, né? Inclusive passo por isso, né? Trato o Sebastião com todo carinho do mundo. E aí a mãe chegar e simplesmente proibir. Uma mãe pode proibir a convivência da criança com a madrasta, desde que, né, a madrasta trate ele bem, claro, porque se tratar mal, ela realmente não deveria nem conviver. A madrasta tem algum direito? Ou a mãe pode decidir? Eu não quero que convive e pronto. Porque geralmente é muita dor de cotovelo, na minha opinião. Né? E aí leva pro lado pessoal e quem é prejudicado é a criança, é o pai, é a madrasta. Sim. As pessoas Então. levam muito em consideração também as histórias que às vezes escutam, né? De padrastos e madrastas que trataram mal, ficam com essa coisa na cabeça, mas muitas vezes mesmo pode ser dor de cotovelo, sim. E não pode proibir, não. A Agatha pode falar até melhor disso. Também compartilho desse mesmo sentimento. Mas enfim, né? Realmente, gente, muita gente acha que madrasta só tem a obrigação de cuidar e amar, né? De fato, obrigação não. A gente faz pelo convívio, né? É um sentimento puro que acaba a convivência criando. Né? Mas existem direitos também. E a mãe, ela não pode proibir o contato. E isso é muito comum. Eu sempre falo que, assim, né? Hoje, existem muitos advogados que defendem, que atuam, né? Em favor do direito das mulheres. Porque, realmente, a situação, a gente sabe que 90%, né? Da realidade são os pais que abandonam, que não pagam pensão. Porém, existe o outro lado. E é o lado que ninguém vê e que acontece muito. Que é onde a mãe, quando termina, né? Ela, normalmente, hoje, o filho fica com a mãe. E aí, ela usa a criança para poder atingir o pai. E aí, quando o pai entra no novo relacionamento, o que acontece? Você não vai ver meu filho, eu não quero essa mulher convivendo com meu filho, e aí cria toda aquela situação. Mas isso não pode acontecer. É lógico que é muito importante, né, a gente pensar no bem-estar, desde que aquela pessoa, né, o padrasto ou a madrasta, ela não coloque a saúde física, psíquica, né, física, mental da criança em risco, cuida bem do filho, trata bem, ótimo, não pode proibir. E além disso, o que muita gente não sabe em questão de direito mesmo, por exemplo, a madrasta que viveu 10 anos com o filho, separou, ou com o enteado, né, a madrasta ou o padrasto, separou do pai, criou um afeto, né, aquele afeto ali socioafetivo, ele inclusive pode entrar na justiça pedindo a regulamentação das visitas para que ela continue convivendo com o seu enteado. É o direito de E convivência. assim, é porque na prática, né,
elas não conseguem ver o outro lado. Sim. Mas até a criança pergunta, quando ela é bem tratada Sim, pela madrasta, ela tem um vínculo, ela... Gente, e o pai, tanto o pai quanto a mãe separados, ambos têm o direito de ter uma rede de apoio, né? Sim. Nem sempre o pai, por exemplo, o pai tá trabalhando, aí precisa de pegar a criança na escola e é o dia dele da convivência. A madrasta pode perfeitamente ir na escola, desde que é autorizada, né? Na escola, para pegar a criança, pode ir lá pegar a criança, ou a mãe, ou a avó. Aí você falou outra coisa polêmica. É a então, rede de a apoio, madrasta né? pode ser autorizada pelo pai? Pode. E a mãe não pode proibir? Não pode proibir. É, porque na prática é isso. A madrasta vira rede de a apoio. não ser que tenha uma política na escola, mas eu acredito que não. As escolas têm uma flexibilidade nesse ponto, né? De outras pessoas poderem. Porque nem sempre o pai ou a mãe podem buscar, né? Já tem vans, né? Que buscam, porque não poderia, né? Mas quando é autorizado, pode buscar sim. É igual eu falei, a rede de apoio, né? Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem as suas coisas para fazer também. E muitas vezes precisa de alguém ali dando um suporte, né? Aí tá vendo, gente? Nós, madrastas, também temos direitos. Muitos. Com Devemos ser certeza. Eu respeitados. acho que teria que mudar esse nome. Esse nome também soa mal, né? Madrasta, poderia mudar, Mas né? madrasto má não vem de má, vem de mãe. Entendeu? tá É como se explicado fosse aí, ó. mãe É a drasta. fama. Não é igual o padrasto. O pai ali não vem não tem nada, mas é de pai, como É se a fosse mãe nesse emprestada. sentido, Aprendendo né? demais, adorando esse episódio. Mas, realmente, e a gente fala assim também muito na madrasta, mas, gente, é porque hoje, infelizmente, né, o mundo que a gente vive, é sempre normal colocar sempre o papel da mulher como ruim. Então, existem situações com padrasto também, mas eu não sei se vocês já viram, né, é muito comum o padrasto, ele é sempre exaltado. O homem, quando ele tá no papel de padrasto e ele assume a criação de uma criança que não é dele, ele é o herói, ele tá fazendo, né, um papel assim. A mulher, não, a mulher, ela... Não faz Já mais entra obrigação. naquele Ela tá papel. tentando pegar o lugar da mãe, Exato. sendo que ela está fazendo... não vou nem falar mais que obrigação. Ela nem precisava estar fazendo isso. Isso. E faz. Ai, ela acha que ela é mãe dele. Quem é ela pra poder cuidar? Quem é ela pra poder corrigir meu filho? Quem é ela pra não sei o quê? Ou Então, corrigir assim, não pode, mas o cuidar pode. É, Geralmente exatamente. É assim. Você... Mas eu É acho complicado. que o nome, tipo assim, por mais que vem de mãe, aí a galera associa ao mar. Mas vem também questões, por exemplo, de contos de fada, Cinderela, que a madrasta é sempre a ruim, Historicamente. sabe? Então, assim, tem todo um contexto por trás que, infelizmente, a Desde mulher... criancinha já vem na mente, né? Sim. Verdade. A bruxa má. Agora vamos falar de uma outra coisa aqui que puxa dessa questão de só tem problema com guarda de filho quem? É casado. E quem separou. Quem não é casado mais, no caso. Divórcio, gente. Casal não tem, vamos supor que o casal não tem filhos, não tem bens, quer se separar. O que tem que fazer? É só ir no cartório? Tem a ou é possibilidade. obrigado a ter um advogado? Porque, por exemplo, não tem nada para dividir, os dois estão de comum acordo, querem separar. É obrigado a ter um advogado? Sim. De toda forma, seja um divórcio, eu vou até introduzir com uma pergunta, né? Precisa de advogado para realizar divórcio ou dissolução de união estável. Mesmo sem ter bens e sem ter filhos? Mesmo sem ter bens e sem ter filhos. A diferença é que você pode ir no cartório, mas ainda assim vai precisar da presença de um advogado para realizar o procedimento. Você pode ir ou na justiça comum, né? Ou no cartório quando não tem menores nem bens a serem partilhados. É mais rápido, é mais célere, né? Mais tranquilo. Só que de toda forma você vai precisar sim de um advogado. Não pode, o papel do advogado ali é sempre fundamental para garantir, né, que esteja tudo certinho, os direitos, aí tem as taxinhas do cartório lá, sempre vai precisar de um advogado, tem que gastar, sim. gente, casou... É muito mais tranquilo, né, quando não tem bens a partilhar, quando não tem filhos, mas precisa da presença do advogado, Precisa da sim. presença do advogado, exatamente. Tá, e o contrário. Mora junto há anos, nunca oficializou, tem direito, as pessoas têm direito, qualquer um dos dois, tá? Não tô nem falando de mulher nem de homem, mas assim, às vezes conviveram ele 10 anos, construíram coisas juntos, compraram móveis juntos, carro, enfim, casa, e às vezes não oficializou. Tem direito ou não? Tinha que ter casado no papel e agora se lascou. Então, aquela famosa frase, né, que o pessoal fala, juntado com fé, casado é. Então, gente, se você mora junto, pode ser configurado sim a união estável. E as pessoas têm muito na cabeça, né, porque antes
tinha a regra de que você tinha que ter no mínimo 5 anos de união, né, ali, junto com aquela pessoa. Hoje em dia já não existe mais esse prazo. Com 1, 2 meses, você, dependendo de como que foi, né, ali, a gente sabe que hoje em dia, principalmente os jovens, né, são bem, assim, intensos. Então, dependendo da intensidade do relacionamento, com 6 meses, você consegue comprovar uma união geralmente estável. o pessoal tá morando junto, tem intenção, o relacionamento é público, tem intenção de constituir família. Sim. Isso tudo é configurado, pode ser configurado união estável, sim. Aí se essas pessoas resolvem separar, tem todos os direitos. Tem todos os direitos. Aí tem que reconhecer primeiro, se não tiver. O que tem que fazer? Se não tiver feito já, né, a união estável no cartório, tem que fazer uma ação para reconhecer a união e depois fazer a dissolução. Isso, né? Mas aí na mesma ação, a gente entra com uma ação só, na mesma ação você faz o reconhecimento, pede o juiz para reconhecer a união estável. Se os dois estiverem de acordo, né, que eles realmente vivem em união estável, ótimo. O juiz já vai reconhecer e vai fazer a dissolução. Na mesma ação, e ali se tiver bens, a gente discute tudo numa ação só. Mas é necessário que se não tiver no cartório, se não tiver um contrato, não tiver nada ali que tenha formalizado essa união estável, primeiro você reconhece, depois você entra com a dissolução, né? Isso, aí todos os bens que vocês adquiriram, né, na constância do relacionamento, eles são divisíveis entre os dois. Sim. Questão de filhos, a obrigação também, né? A guarda, tudo compartilhado, tudo direitinho. É a mesma coisa do casamento. Só muda o papel. Exatamente. Aí, no caso, se enquadra ali em qual quadro tem a separação total de bens, né? Tem a parcial. Aí depende do regime, né? Geralmente, por exemplo, quando vai fazer assim, o reconhecimento e a dissolução, sempre faz no regime que é o comum aqui no Brasil, né? O mais utilizado. Que é a comunhão parcial. Na verdade, a união estável, quando ela não está reconhecida, vai ser o regime união, parcial de bens. Exatamente. Que é a comunhão parcial de bens. Porque a regra aqui no Brasil hoje é essa. Não tem nada definido, Ela é a é a regra. parcial. Sim, Isso. porque Igual se você não tiver, exatamente, se você não tiver feito um contrato antes ou escolhido né, a união universal. Ou seja, você não vai escolheu, tá casar, escolhido. Quando você vai Exatamente. casar, né, no cartório, se você não fizer um pacto antinupcial, que é decidindo outro tipo de regime. outro tipo de regime, vai ser a parcial. Então, se você só foi morar junto e conquistou as coisas e tudo, foi separar, automaticamente já se entende que é comunhão parcial de bens. Então, na dissolução, vai dividir tudo que foi conquistado durante a união do casal, meio a meio pros dois. Então é melhor escolher logo, né? Porque não vão escolher por você. E outra dúvida muito importante que as pessoas... Nossa, isso as pessoas têm muito. O que mais tem? Mas foi eu que comprei o apartamento, eu que paguei, ela nunca pagou nada. O carro era meu, ele nunca me ajudou a pagar nada. Gente, divide. Independente, quem que pagou? Mesmo que tá no nome só de um. Se tá no nome só de um, se ele sempre foi ele que pagou, eu tenho todos os comprovantes, eu sempre paguei tudo, nunca me ajudou com nada. Não, o juiz não quer saber, a justiça não quer saber. Se comprou na constância do relacionamento... Tudo que você tem, então, já é meu. Mas aí também tem outro. Mas tem um outro detalhe. Tudo que é seu é meu também, tá? E tem um outro detalhe. Não necessariamente é porque você tá morando junto que é união estável. Então acontece de não. Não é regra, né? Só porque você foi morar junto com a pessoa que é união estável, pronto, já acabou. Mas em qual caso que não? Por exemplo, vocês estão morando junto, mas vocês sempre deixaram claro pra todo mundo que vocês são namorados. Vocês não se consideram marido e mulher, vocês não se consideram companheiros, são namorados, cada um paga a sua conta, né? Divide ali os gastos, como se vocês só estivessem dividindo ali o apartamento mesmo. Mas vocês nunca deixaram público que vocês realmente estavam numa união estável. É diferente de vocês morarem juntos e deixar pra todo mundo, né? Que ela é minha esposa, ele é meu marido, a gente vive aqui, né? Não formalizou, mas a gente tem essa união. Nesse caso aí tem que ser um acordo entre os dois já bem fechadinho antes deles começarem a namorar. Público que tem a intenção de constituir família. Geralmente é essa que é a definição. A definição, exatamente. Não sei se vocês já viram falar que é muito comum de acontecer, principalmente as pessoas mais ricas, os contratos de namoro. Tá super em moda, vocês já ouviram falar? Não. Existe. Principalmente as pessoas, né, mais ricas, onde tem muitos bens e tudo. Como é muito comum, hoje você já não precisa morar junto para poder ter união estável, por exemplo. Você pode cada um morar na sua casa e você ter uma união estável também. Inclusive, pode tanto quando mora junto não ser, mas quando mora separado pode ser. Eu achei que não existia união estável, essa pessoa não mora junto, não. Não, pode sim. Então, tem casais que são casados e moram em lugares diferentes. É verdade. Eu só vi novela, mas... Tá diferente, tá com as novidades aí. Então, o que as pessoas fazem, né, com o contrato de namoro?
qualquer um, não precisa ser rico pra fazer, tá, gente? Qualquer pessoa pode fazer um contrato de namoro. É exatamente deixando fixo ali que vocês não estão em união estável. Por mais que durma 4, 5 dias na casa de um, é só um namoro. A gente vai deixar fixado aqui que a gente só tá meus namorando. Bens são meus, seus reconhece bens e firma lá no cartório e ótimo. Os meus bens são meus, os seus bens são seus, ninguém tá conquistando nada junto. Depois que a gente casar, conquista. Contrato de namoro, então. Mas assim, imagina, é complicado. Quase ninguém, eu acredito, que faz, nem saiba. E se for pra fazer, ficaria sem graça, porque tá naquele começo, apaixonado, tudo muito lindo. Aí fica Como assim, nossa, mas você não confia em mim. Eu fiz um contrato, porque você tá ficando muito lá em casa. Vamos assinar esse contrato aqui, que eu acho que tá dando... Depois eu vou mas, querer minhas mas as coisas. pessoas, quando o patrimônio realmente é muito grande, é bem preocupa comum com isso, né? é bem comum de acontecer. Isso, sim. E tem a questão também, mas aí já é mais um papo para mais tempo ainda, mas, por exemplo, a gente falou que os bens são divisíveis e tal, depende também herança, essas coisas aí, não, né? É só os bens que são constituídos... Que adquiriu depois. Exatamente. Por exemplo, se eu comprei o meu carro com o dinheiro da herança, que o meu pai me deixou, eu tava casada. Mas, o de união estável, mas eu comprei com dinheiro da herança, então aí eu comprovando que eu comprei com dinheiro da herança, aí não entra na divisão. Só pra gente ter herança, um exemplo doação. assim. É bom se eles fossem assim, no bom senso, né, também. Ah, a pessoa saber não que... pode sempre eu contar sei com que o bom senso de todos, infelizmente. Dá, né? Mas o que a gente mais prega é isso, em direito todos de os família assuntos. não tem como. Principalmente direito de família, a gente tenta. Tipo assim, acho que esse contrato de namoro fica, igual você falou, fica ruim, porque às vezes, como que eu vou chegar aqui uma pessoa e levar um contrato? Né? Exatamente, aí mas... parece que é um relacionamento, você não me ama, você não confia em mim. Mas faz sentido também, a galera, tipo assim, né, quem tem muita grana, tem que fazer isso, porque senão... vai o cara lá, todo mundo brincava, um cara com um Celta e um... e hoje em dia tem os mais interesseiros. Um mês aí, o cara fazer o meu contrato de namoro. Eu acho que exatamente, eu acho que é a questão da realidade, né? Pra gente, assim. Mas pra uma pessoa que é milionário, gente, não tem como. Assim, é igual quando ele vai casar. Normalmente faz o casamento lá com pacto nupcial, com separação total de bens. O que é meu, o que é seu é seu. A gente tá aqui pelo amor. Tanto que o homem, às vezes a mulher tem muito dinheiro também, eu acho que é super válido, eu acho que é justo. E tem leis também pra isso, por exemplo, o pessoal fala muito, das mulheres novinhas golpe casando com os homens mais velhos e golpe do baú, não sei o quê. Tem, né, a lei também que fala, se não me engano é 70 anos, né? A partir de 75. A partir de 75 anos, o regime obrigatório de casamento é o de divisão, separação total de bens. Aí, ó. Então, isso já protege já protege um pouco. Tá casando muito, né? Os iludidos. Meu avô vai casar. Igual lá do Batista, né, que casou com a menina lá de 18 anos, 19. Realmente, mas tem essas coisas, essas leis para proteger também. Tá, mudando um pouquinho de assunto, gente, vamos falar de direito do consumidor. Tá. Vou falar uma história que aconteceu comigo e vocês me falam se eu tenho direito ou não. Na pandemia, eu comprei um pacote da Urbi para ir pro México. E aí paguei, né? Enfim, passou a pandemia. Não podia viajar na época da pandemia, era pra viajar depois. Paguei, depois de um ano, fui tentar agendar. Tentei agendar diversas vezes, nunca tinha data disponível, nunca dava certo. Falei, deve ter sido golpe, ou eles não vão conseguir cumprir, porque aumentou o preço de tudo, na época tava mais barato. E aí, depois disso, eu falei, gente, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou cancelar, vou pedir o reembolso. Pelo menos eu reavejo meu dinheiro. Cancelei, eles colocaram o status pra mim de que foi reembolsado, de que foi resolvido, mas eu nunca recebi esse dinheiro. E aí, vem um tanto de coisa, né? A frustração, porque eu coloquei um peso nas costas do Ed, que ele ia ter que me pedir noivado nessa viagem. Essa viagem não aconteceu. Eu falei que seria na primeira viagem internacional. Culpa da viagem, né, Ed? Culpa da viagem. Aí eu dando moral pro figurado, ó. Você tinha expectativas gigantes pra viagem, não aconteceu. Olha, não aconteceu. Frustração. Mas e aí? Porque assim, né? Eu quero que eles me devolvam o dinheiro, claro. Mas e todo o planejamento que às vezes você faz? Aí tô falando de uma viagem, mas tem, né, diversas outras coisas que às vezes... roupa. Gente, às vezes o pessoal vai viajar realmente porque tem algum motivo, assim, algum congresso que pede, ou alguma, vamos casar lá, ou um enterro de um parente, vamos supor. Entendeu? Isso aí é muito sério. Que nem daria pra adiar. Porque essa, pelo menos, era uma viagem a lazer. Sim, e perde o dinheiro do show, do evento, já fez reserva, enfim. Realmente, Laís, nesse caso, você tem direito à restituição desse valor, em dobro, inclusive. E provavelmente, assim, ensejar também os danos morais, porque igual a gente falou, né, frustra a expectativa, o sonho, e eles já ainda tendo colocado como que tivesse sido reembolsado, é um absurdo, né? Ainda mentiram, porque poderia falar, tá cancelado, não conseguimos reembolsar. Alguma coisa assim. Vai na justiça, era melhor. Pois é, e tá tendo aplicativo. Mas essa situação, principalmente com a tá Uber, muito comum, eles
fizeram isso com muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, eles acabaram recebendo inúmeros processos com, né? Inúmeras pessoas Golpe, entraram com o mesmo processo, alegando as mesmas coisas. Pois é. Sim, e aí foi uma situação que ficou até os processos ficaram suspensos. Eles voltaram a tramitar agora. Por quê? O que significa isso, né? Ficou suspenso porque quando entra muita gente com a mesma ação contra uma empresa, o que a justiça faz? Opa, tem alguma coisa acontecendo que está atingindo a população. Então vira uma ação civil. A demanda foi... Isso, vira uma ação pública. Porque atingiu a população. Isso é interesse da sociedade. Então, teve um julgamento. E aí, o que acontece? Como era uma situação, né, a empresa nova, veio tudo de uma vez, os juízes precisavam entender até qual que é o limite, onde que a gente vai. Eles precisam de um norte para eles saberem o que eles vão julgar, né? O dano moral, então, dessas ações vai ser o quê? Vai ser 5 mil? Vai ser 10? Então, aí, esses processos ficaram suspensos. Teve uma decisão, né, para os juízes ter o norte. E aí, agora, voltaram a tramitar. Mas, como a Cris disse, tem direito, sim, né? A empresa não pode. Você tem direito ao seu ressarcimento. Pedido em dobro, porque foi uma cobrança indevida, né? Se vocês estão te cobrando por algo que você não utilizou, eles não forneceram. E ainda também tem o dano moral, exatamente pela expectativa que foi criada. Então, acabando aqui, nós vamos conversar. Acho que vai ser no triplo, tem que olhar a questão das datas também, igual a gente falou, mas como a Agatha tinha mencionado anteriormente, teve a suspensão, né, dos processos na época da pandemia, dos prazos, na verdade, na época da pandemia, então possivelmente ainda está na hora de entrar aí. Você fala porque tem um prazo limite para entrar. Sim. São 5 anos, né, que você nesse tem para poder recorrer. De consumo, sim. Já tem mais, só que como teve a pandemia, o prazo é maior. Ficou suspenso, né? Tá fazendo 5 anos esse ano, não é isso? Eu acho que tá fazendo 5 anos esse ano. Pois teve essa suspensão dos prazos, então com certeza deve dar pra... Só precisa ver certinho a questão do tempo que ficou suspenso, mas teve uma suspensão de prazos na época da pandemia, né, quando estourou mesmo. Mas tem que correr atrás, sim. Desse dinheiro aí. E assim, o que dá mais raiva, porque se a empresa, faliu, não conseguiu, você fica com raiva, mas beleza, acabou. Agora, no caso deles, eles continuam vendendo. Chega notificação toda hora no meu telefone. Gente, que absurdo, eles poderiam me pagar. E é verdade, isso que ela falou. Tô nem falando pra viajar mais. Nosso combinado é que eu iria fazer o pedido na primeira viagem internacional. Infelizmente, Hub. Eu tô na união estável, tá? Hub, me ajuda aí. Me ajuda tô aí. precisando pedir ali casamento. Restitui esse valor que eu vou ter que arrumar outra viagem. Pedir em casamento. Agora, falando de uma outra coisa de direito consumidor, que eu sei que dá muita dúvida, muito problema. Eu, inclusive, já tive alguns. Comprei um carro e não vi, né? Porque eu não entendo de mecânica. Comprei um carro, passou 2 meses, inclusive a gente tá com, né, tô com uma prima minha que tá tendo esse problema. O carro deu problema. E assim, 2 meses. A primeira viagem que ela foi fazer mesmo, porque andou pertinho, então nunca deu. O carro deu problema. E aí ela foi atrás do pessoal, eles não, ela teve que entrar na justiça. E até hoje tá nessa. E ela sem o carro, precisa do carro pra trabalhar, frustrada já. Quando é assim, alguma coisa, eu tenho que realmente ver tudo no dia, eu tenho que levar alguém pra fazer um laudo, falando assim, direito do consumidor, mas pra coisas que não tem como você ver tudo ali na hora. Não, você fala que você tem que levar um perito lá porque mecânico, porque né? então eu tenho direito, eu posso olhar depois e se o carro der um problema, ou até outro bem que eu compre, eu não vi que tava com problema. Uns carros seminovo, né, pelo que você tá falando, e geralmente nas agências, assim, eles dão a garantia só para motor e caixa. Pois é, aí o pessoal fala, não, se der problema em outra coisa é por sua conta e tal, mas tem que ver qual que é esse problema realmente, se é uma coisa que já veio ali e eles não avisaram realmente para o consumidor, porque geralmente não vai falar, né, se eles já sabiam, se é um problema já antigo do carro. A gente tem clientes com esses casos, de 10 dias com o carro já teve que ficar sem. Aí eles têm 30 dias para reparar o dano, né, o problema que deu no carro, e às vezes volta o carro e dá problema de novo logo em seguida. Então, assim, é uma coisa que com certeza vocês têm direito a recorrer, sim. Tem uma lei então pra isso, né, assim, pra meio que essa garantia, porque do vício oculto, né? Porque você não, igual você falou, você não é perita, você não tem técnica pra É bem comum verificar. de acontecer, principalmente em veículos, né? Porque quando você vai comprar, e aí o que as agências, elas alegam? Que você comprou um veículo usado, que você sabia dos riscos,
Mas com 5 dias, 10 dias, 30 dias, o carro já dá um problema elétrico, então significa que aquele carro já estava com problema. A não ser que, por exemplo, são coisas que realmente é do dia a dia. Eu passei no buraco, acabou com a minha suspensão. Ok. Mas aí o carro, por exemplo, começar a dar um problema no, né, elétrico, morrer, começou a dar, né, no negócio de combustível, eu não entendo mais muito esses termos. Mas o que isso significa? São os chamados vícios ocultos. O que são os vícios ocultos? São vícios que não são perceptíveis ao olho nu. Ou seja, eu vou comprar um apartamento, eu não sei se ele tá com infiltração ou não. Às vezes a infiltração ela só vai aparecer quando chover. Então imóvel também, né? Porque você não consegue ver ele na hora. Qualquer bem. Telefone, você comprou um telefone. O telefone ali, pra mim, tava funcionando. Por exemplo, eu passei por isso recentemente. Eu comprei o iPhone lá na Apple e ele veio funcionando normal. Quando eu fui colocar meu chip, o chip funcionava e não funcionava. É um vício oculto. Eu não sei, eu não consigo, não consigo ver na hora. Isso acontece muito com os veículos. Então, o que acontece? Quando você vai reclamar, eles falam que não tá na garantia, porque você assina quando você compra um carro, né? Você assina falando que só tem essa garantia, mas quando você entra judicialmente, você tem o seu direito. Porque o consumidor, ele é a parte frágil do negócio, né? Naquele negócio jurídico, o consumidor, ele é o prejudicado ali. Então, você não tem as habilidades técnicas para saber que o carro tava com um problema. Então, assim, entrando judicialmente, mas infelizmente são situações que precisa entrar com o processo, e aí a gente entra com o processo. Vai depender muito do que o cliente quer, né? Se o cliente quer devolver o carro, se ele quer que conserta, aí sim, tem várias possibilidades, mas tem que entrar e ter uma determinação judicial para que a empresa realmente arque. Mas se for um vício oculto, tem direito. Assim, pode ser que demore um pouquinho mesmo. Aí, e a gente até coloca isso também, né, na ação, falando que a pessoa às vezes precisa do carro para trabalhar, precisa das coisas. Exatamente. Então, tem até indenização nesses pontos também. Depende tudo do caso a caso, né? Mas pode ser que demore um pouquinho, mas geralmente consegue o resultado pretendido, sim, porque, né, é uma coisa que está garantida ali para o consumidor, né? Ter um produto que tenha sido fornecido de boa qualidade, que vai atender as expectativas, né, do cliente, não frustrá-lo. E aproveitando até que você perguntou, a questão que a Cris tinha comentado, é os prazos, né? Porque existem prazos, não é bem assim. Então, não é qualquer... Não é assim também, deu o problema, pronto, eu quero meu dinheiro de volta. Não é assim que funciona. Então, se você constatou o problema, isso é de produtos novos ou produtos, né, assim, desde que você comprou no lugar que vai te dar aquela garantia. Então, por exemplo, principalmente produtos novos. Então, se você comprou, comprei um telefone, usei, ele deu dentro da garantia, ele estragou, a empresa ela tem o direito de consertar aquele bem primeiro. Então, eles têm 30 dias para fazer o conserto, independente se você quer o conserto ou não, eles têm o direito de consertar. Então, eles têm 30 dias para fazer o reparo. Fez o reparo, ótimo, pegou de volta dentro dos 30 dias. Passou de 30 dias, aí vira seu direito escolher o que você quer ou não. Aí você passa a escolher. São 3 possibilidades que o CDC dá, que é o Código de Defesa do Consumidor. Você pode ou aceitar o reparo depois do prazo, ou você pode exigir o seu dinheiro de volta, ou a substituição do bem por outro igual do mesmo valor. Então, aí já passa a ser o direito do consumidor. Mas dentro dos 30 dias, a empresa ela tem o direito de reparar o bem. Entendeu? E tem a questão também até bom entrar no arrependimento também de compras. O pessoal às vezes confunde, vai numa loja, compra um produto, aí depois arrependeu e quer cancelar. Esse arrependimento, ele se aplica quando você faz a compra ou pela internet, por telefone, você não tá ali vendo o produto, né? Aí até 7 dias. Até 7 dias para cancelar e não precisa justificar também, Só né? não quero mais. Não quero mais. Comprei a roupa na Shein, não gostei. Veio da cor errada. Eu também só compro na internet. E a partir de 7 dias, a partir do momento que você recebeu o produto. Isso. Aí você pode fazer o cancelamento dessa compra e ter o estorno, ter o reembolso ou a troca. E não necessariamente, gente, é só para, por exemplo, um aplicativo. Né, e não só um aplicativo, por exemplo, a Shein, Magazine, não sei o quê. Às vezes essas lojinhas aí, que vendem online pelo WhatsApp, acha que eles não têm o direito de revender mais tempo. Exatamente, você fez a compra pelo WhatsApp, você também tem. Então, por exemplo, bairro, porque eu pensei que você não viu o negócio. Então, achei que essa caneta era de um jeito e ela chegou de outro. Porque foto engana, né? Exatamente. Sim. Então, e na garantia, vamos supor que lá, 6 meses de garantia. No 5º mês deu problema, foi lá, trocou. Aí depois vamos colocar assim, mais 2 meses, estragou de novo. Tipo assim, o correto, né? Acabou, porque aí deu 6 meses, deu 7 meses de uso, vamos colocar assim. O tempo que ficou na garantia, ele estende... Como que funciona? Ou ele acaba, por mais que ele já usou... porque já voltou, né? Isso, ele já fez uma manutenção da garantia. Mas a garantia sua era daquele produto
específico que você comprou primeiro. Tipo assim, não é No exemplo. momento que você pegou outro... Não, assim, ó, vamos Não, supor, ele tá comprei falando do conserto, igual o telefone. Ah, tá. comprei um celular, o celular deu problema, levei na garantia, eles me devolveram, e passou, vamos colocar assim, mais Entendi. um mês, ele saiu da garantia Consertar. original, né? Aham. E Isso. estragou de novo. Vai depender muito Depois de qual que é o conserta, vício, eles né? podem... exatamente. E também, depois que eles consertam, eles costumam dar um prazo, estender entendi. um pouco o prazo. Agora, quando não é isso, depende realmente de qual que é o problema. Porque às vezes foi um problema estrutural do telefone, ou Deixou cair, né? do bem, alguma coisa que não é sua culpa, aí você tem sim, direito, entendi. entendeu? Mas por exemplo, também, o primeiro conserto foi sobre a câmera, dentro da garantia. Uhum. Depois de 2 meses, já saiu minha garantia, ou minha garantia tava faltando 15 dias, consegui arrumar o primeiro. Aí perdi a garantia. Voltou a dar problema na câmera, eles têm a obrigação de reparar. Sim. Se for o Com mesmo... outro componente, não. Agora, por exemplo, saiu entendi. da garantia, agora ele deu problema na bateria. Aí você perdeu a garantia. Tem que ser o Entendi. mesmo vício. A mesma coisa do carro, né? E, inclusive, esse prazo de 30 dias que eu falei, ele não é ad eterno assim, não. Porque, nossa, com carro isso acontece muito. Levei o carro lá, aí eles consertaram dentro de 30 dias. Peguei o carro, voltou a dar problema. Vou ficar mais 30 dias sem o carro, aí vai estendendo, imagina. Uhum. Levei o carro 5 vezes. A cada 5 vezes eles têm 30 dias? Não. Aí, tipo assim, levei. Eles gastaram 20 dias pra arrumar, então eles só tem mais 10. Ah, entendi. Entendeu? Se for Só o você fica mesmo... um ano, né? Entendi. Porque senão, isso com o carro Fica toda acontece vez 30 muito. dias, 30 dias. Infelizmente, nossa, com o carro acontece demais. Entendi. Gente, agora uma outra coisa que eu já sei, mas vou perguntar pro pessoal. Quando vocês falaram, eu fiquei impressionada. Golpe do Pix. Eu tenho certeza que se quem tá assistindo nunca caiu, conhece alguém que caiu. Sim. Muita gente, sua mãe, sua Quase avó, caiu. tia. Vamos supor que colocaram minha foto no WhatsApp, chamaram o Ed, pediram pra ele fazer um Pix, porque tá precisando com outro número. Ele acha que sou eu, faz o Pix e beleza, tomou golpe, perdeu 5 mil reais. Eu tenho certeza não, né? Eu tenho certeza. Das pessoas que eu conheço, ninguém recebeu esse dinheiro de volta. O banco tem alguma responsabilidade nisso? Porque achar o golpista é complicadíssimo. Você vai abrir um boletim de ocorrência, a polícia nem quer abrir na maioria das vezes, porque recebe 1.000 desses por muito dia. comum, né? Sim. O banco tem alguma responsabilidade de tentar ajudar? Porque se a gente vai atrás do banco, eles falam, tem um programa do governo que Sim. você tenta retirar o dinheiro. Do Banco Central, hoje eles fizeram algumas... Mas assim, que alguns não programas. funcionou no meu caso. Sim. Então, quando essa questão do golpe do Pix, muita gente não sabe disso, inclusive. Mas o banco, ele tem a responsabilidade, sim, né? É óbvio que não é uma responsabilidade 100%. Eu vou entrar, eu vou ganhar? Não, depende muito também de qual foi a sua responsabilidade ali no golpe, né? Porque se ficar demonstrado que você foi lá, digitou a senha do seu cartão, algo nesse sentido, aí a chance do banco não ser responsabilidade são grande. Mas 99% dos casos, o banco, ele tem a obrigação de te ressarcir. Lógico que você tem algumas medidas para ser tomadas antes de entrar com o judicial. Então, você precisa entrar em contato com o seu banco, avisar para eles que você acabou de cair num golpe, solicitar a devolução do dinheiro, né? Fazer o boletim de ocorrência. Fazer um boletim de ocorrência, entrar em contato, fazer tudo. Ok, fiz tudo, o banco não me devolveu. Aí sim você pode entrar com uma ação, né, contra o seu banco. E falha na prestação do serviço, sim, da segurança, né? Exatamente. E aí também, aí você vai demonstrar, né, naquela ação que foi um golpe, que o banco, né, ele não te devolveu o dinheiro, não te prestou aquele serviço. E aí, normalmente, as ações hoje que estão correndo contra bancos, os juízes, né, a jurisprudência tá entendendo aí em favor do consumidor. Exatamente por ser a parte mais frágil, né? Você falou da senha, mas, por exemplo, hoje em dia é o Pix, né? Então, coloca o rosto, só que a pessoa foi coagida a fazer porque, por exemplo, se fosse no caso meu e do Ed, eu falar com ele assim, eu tô com um cliente aqui da Start, perdi meu telefone, faz um Pix pra conta dele. O Ed entrou e fez. Ele fez ciente, mas achando que era uma situação... Sim, o importante na ação é você demonstrar que você agiu sobre o erro. Você tava achando, né? Você tava Foi achando que era aquela sobre pessoa e que não era. Então, você tem que demonstrar ali naquela ação isso, que, né, você realmente... Então, prints agiu das sobre conversas. erro. Exatamente. Tem isso tudo. Tem alguns tipos de golpe, principalmente contra idoso, né? Que é o que a gente mais vê. Então, tem uns golpes que você acha assim, não é possível, a pessoa não vou nem entrar porque eu vou perder. E tem ganhado. Porque, exemplo, né?
um golpe que o banco, a pessoa liga se passando pelo banco, isso é muito comum de acontecer, liga passando pelo banco, fala que o motoboy vai até na casa da pessoa para poder pegar o cartão dela, porque o cartão dela tá cancelado, e a pessoa dá o cartão, dá a senha, dá tudo, e mesmo quando entra, o juiz dá a causa em favor do consumidor, por demonstrar realmente que foi uma situação assim frágil, principalmente quando envolve dados bancários que o banco deveria ter, e a pessoa do nada, o golpista acha seus golpes, seus dados. Vazou dados, essa questão da proteção de dados também é muito, muito séria, né? Porque às vezes sai lá de dentro do banco, não sei de que Exatamente, então é uma falha na segurança, né? Sim. Do sistema bancário também, pode ser. Então, por esses outros, eles são corresponsáveis, né? Sim. Exatamente. Mas, assim, tem algumas outras, não é... A gente sempre fala que não é nada garantido, né? Tem algumas muitos bancos hoje em dia colocam aquela mensagem, né? Antes de você transferir, isso aí tá suspeito. Isso. Essa transação está suspeita, parece golpe. Ou pede pra tirar uma selfie, né? Eles estão pedindo muito também pra você tirar uma selfie. Eles estão tentando fazer com que fique mais seguro, justamente porque tá tendo... Tá tendo muitas ações também, né? Exatamente. Eles criaram um seguro também contra golpe. Sim, acho que você paga 3 e pouquinho. Acho que se você tomar o golpe, acho que até 5 mil, né? Um negócio assim. E assim, a gente sempre fala que ações contra o banco... não chegou essa opção pra mim, não. Tem. Acho que é R$5, R$6. Bom. É baratinho, mas tipo assim, vamos colocar assim, aí eles devem ter pensado, já que nós estamos perdendo mesmo, aí vamos colocar um seguro baratinho. Nós temos que colocar tampar o buraco. Eles não dão ponto sem nó, né, gente? Até porque também uma ação judicial pra um banco é muito caro, né? Então, normalmente, quando você até entrando um pouquinho, por exemplo, de juros abusivos, que normalmente o banco tem muita ação, e é meio que garantido você conseguir, eu comprei um carro, isso aí eu falo até porque a minha situação, eu já, entrei, comprei um carro de financiamento, você tá pagando 4, 5 vezes, então você entra com uma ação de juros abusivo, é praticamente garantido 70% de desconto em cima do seu financiamento, e isso muita gente não sabe. E aí acaba que o meu, por exemplo, eu tinha a dívida do meu carro de 40 mil, eu quitei ele com 10. E antes de ter uma audiência, só de ter protocolado a ação, o banco já entra em contato. Porque quando eles for condenados, é muito caro para eles manter aquele processo, sabe? Porque eles são condenados em custas, né? Advogado, enfim. Às vezes nem vale a pena para eles entrar. Então, eles já sabem como perder. É praticamente garantido você ter 70% de desconto no seu financiamento, porque realmente os juros é abusivo quando você faz o financiamento. Já que você entrou nesse assunto aí, por mais que a pessoa ela entra contra o banco, ela tem o direito, ela tem a possibilidade de perder ainda? Vamos supor, vão entrar lá, além dela perder, ela fica meio que na blacklist dos bancos, existe isso? Eu já ouvi falar disso. Tipo assim, não entra com juros abusivos, não, que o banco coloca você na blacklist, você não consegue mais crédito em nenhum banco. Isso aí eu não sei. Da blacklist eu não sei. Eu sei que pode perder sim, né? Perder igual sim. O nosso videozinho no nosso Instagram, depois sigam lá, a gente fala. O cliente às vezes pergunta, doutor, minha causa ganha? Pode ser que sim, pode ser que não. Nenhuma causa de fato é ganha, por mais que tenha boas chances, né? Pode ser que perca. Agora, essa questão da blacklist aí dos bancos, eu não realmente eu já ouvi falar isso empresa, mesmo. Né? Que assim, por exemplo, eu tenho financiamento com Santander, eu entrei para os juros abusivos, nunca mais eu consigo financiar é igual cartão de crédito, né? Fiquei devendo, então paguei com acordo, nunca mais me liberam créditos. Realmente, parece que existe, mas isso daí é uma coisa interna, porque o banco ele não pode manter o nome, por exemplo, de um devedor, depois que pagou a dívida, ele não pode manter no cadastro de inadimplente, né? Isso é errado. Porque muita gente não sabe, você tira lá do Serasa e do SPC, mas tem um outro cadastro de inadimplente lá do Banco Central, que o banco te coloca, que é onde que conta o seu score. Então, assim, você entra com a ação, tem uma decisão favorável para você, onde o juiz manda ele tirar de todos os cadastros de inadimplente. Ele te tira do Serasa e do SPC, mas lá no Banco Central você continua. Então, você não consegue limite de crédito para nada. Aí você pode entrar com a ação, porque eles têm a obrigação, inclusive, de indenizar também pelo dano moral. Já que você entrou nesse assunto, e quando coloca o nome, negativa o nosso nome para uma dívida que, por exemplo, que eu não conheço e negativa meu nome. Eu já passei por isso. E meu score, assim, é muito bom, então eu fico sempre preocupada com isso. Falo assim, não, mas entrou essa dívida aqui, eu ligo e resolvo. Mas assim, se chegar caberia danos morais? Se chegar a sujar o seu nome mesmo, cadastrar, né? Porque geralmente quando você recebe essas mensagens, tem uma dívida, vamos negociar, né? Umas notificações assim, ainda não sujou, vamos dizer assim, né? Mas quando eles colocam o seu nome nesses cadastros de proteção ao crédito, uma dívida que é indevida mesmo, se você não tá devendo, aí você já tem o direito ao dano moral, com certeza, assim, já entendi. pacificado isso, já tem uma súmula, né?
que resolveu que isso já como é que fala? Presumido. Dano presumido, exatamente. E aí, no caso, aí você pode entrar com a ação, mas tem as pessoas também que acham que, por exemplo, igual eu dei um exemplo, acho que até num bate-papo nosso, pessoa que já tem o nome sujo, até brinquei, tá sujo igual puleiro de galinha, já tá com o meu nome sujo aqui, a Vivo sujou meu nome aqui, agora vou processar e tal, quero danos morais. Aí não, a pessoa, ela realmente tem que mostrar que ela sofreu muito exatamente, dano, um dano né, de fato ao nome dela. E aí esse dano já é intrínseco, então aí a pessoa realmente não vai ser prejudicada porque já tá com o nome sujo, mas, por exemplo, eu fico super atenta, porque eu sou sócia em algumas empresas, então realmente me prejudica. Com certeza. Ter uma dívida. Se acontecer, pode ingressar com a ação. Pode te chamar pode me chamar. Nós vamos ganhar. Certeza daí, tem um dano moral esse daí aí. É garantido. Ele tinha perguntado, esse aí você entra, esse daí é presumido. Se você acontecer com você, causa ganha. Empresas, aí vai pras empresas, fiquem atentos, tá? Não coloca o nome não gera boleto e leva pro SPC sem ter certeza, não. Sim, tem advogado até que faz aquela advocacia predatória que fala que nem pode, né? Eles ficam procurando pessoas que tiveram o nome negativado pra entrar em contato para poder entrar com ações. Mas mesmo, por exemplo, já entrou e a empresa viu que estava errado e tirou. Mas ficou um tempo. Aí é o dano moral configura já. Porque prejudicou. Eles são obrigados a retirar. Entendi. Eles são obrigados a retirar o nome e indenizar. Entendi. Pelo dano sofrido. Sim. Entendi. Gente, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Nossa, passou rápido. Sim. Passou muito rápido, né? Mas minha dúvida a gente falou muito de direito, só pra gente fechar, direito da família, direito do consumidor. Sim. Mas o escritório de vocês atuam com outras causas, por exemplo, criminal ou alguma outra nesse sentido, ou é só direito de família e direito do consumidor, que eu sei que é nisso que vocês são, assim, muito brabas. Então, somos especializadas nessas áreas mais, né? Mas a gente também tem processos trabalhistas, criminal, só que aí nesses casos, geralmente a gente atua com os parceiros, né? A gente tem ali os parceiros especializados em cada área, né? Pode falar um pouquinho, se vocês quiserem. Tem mais advogados dentro do time que vocês conseguem direcionar. A gente até aborda isso muito no nosso Instagram, que de fato a nossa área de atuação mesmo, né? Onde nós somos. Vira pra câmera, fala o Instagram, pede o pessoal pra seguir. Pois é, gente, sigam a gente, Almeida e Pedrosa Advocacia. Essa parte aí, já depois você fala de novo do Instagram. Mas enfim, a gente até aborda muito isso no nosso Instagram. São muitas pessoas que vêm perguntar, né? Porque, de fato, nós atuamos mais em direito de família, sucessões e direito do consumidor, que são as áreas que nós somos especializadas. Mas a gente tem, né, uma parceria com outros especialistas, como direito criminal, direito do trabalho, direito previdenciário. Então, sempre quando vem, né, nos procuram, a gente faz toda a parte não é comercial, mas é a gente que fica responsável por entrar em contato, fechar contrato, tudo vai ser com o nosso escritório, porém a parte processual quem vai fazer é um especialista. Então, podem entrar em contato, se você estiver precisando de direito, né, criminal, previdenciário, direito do trabalho, pode entrar em contato com a gente que nós temos uma equipe top para atender vocês. Meninas, eu tenho certeza que esse episódio esclareceu muitas dúvidas, não só nossas, como de muita gente que passa por vários problemas, divórcio, criança, direito do consumidor. Eu já tenho uns 3 processos para passar para vocês. Ótimo. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E, gente, deu pra ter uma noção, né, do que vocês têm direito ou não. Ficou com dúvida, chama as meninas, já segue o Instagram, porque realmente elas são muito boas no que fazem, e eu acho que vale super a pena a gente não negligenciar o nosso direito, porque a gente tem mania, né? É só R$1.000, é só... Deixar pra lá, depois eu resolvo. Você com essa situação da tá fazendo 5 anos, eu paguei R$2.500, então assim... Hoje não me faz falta, graças a Deus, mas é meu direito. Eu paguei por uma coisa que eu não usei. Sim, então, exatamente. Assim, e não só o direito do consumidor, né? Pais também, principalmente os homens, as mulheres. Muitas mulheres carregam, eu falo que muita maternidade é sofrida porque elas carregam um fardo que não tem necessidade de carregar sozinha. Sim. Porque pai não faz favor pro filho de pagar pensão, é obrigação. E a mãe também não faz favor de deixar o pai conviver com o filho, ele é o direito dele. Então, assim, né, corra atrás do direito de vocês, garanto, acordo de boca isso que eu ia falar. Vou deixar o último conselho aqui. Gente, em nome de Jesus, não faça acordo de boca. Confiando, não, a gente tem um relacionamento ótimo. Ele paga aqui tanto por mês, vai tá ótimo, certo. gente. Ótimo, oficializa, né? Judicializa, oficializa isso. Depois, se você precisar,
Ótimo que tem um relacionamento bom, mas se precisar, você vai poder cobrar. Porque Exatamente. tem gente que nem sabe que não pode cobrar, né? Isso aí depois E não é pra agorando, outro mas você podcast. com certeza vai precisar. Eu sempre falo, o relacionamento é ótimo, até das partes entrar no outro relacionamento, principalmente. Aí aquele relacionamento bom deixa de ser. É. Então, assim, é lógico que existe, né, ex-casais aí que são super maduros, Uhum. mas a realidade não é essa. né? Então, 1%. Neymar, aquele Fácil. pessoal lá mil maravilhas, mas né? tá resolvido na justiça. Deixa ele atrasar a pensão um dia pra você ver. É, Então, verdade. por favor, regularizem da justiça. Regulamente tudo que é isso. Tudo, gente. Convivência, A vida melhora. pensão, tudo. Mas é isso aí. Foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada. A gente que agradece. Nós agradecemos, foi O ótimo. convite, foi Meninas, ótimo estar aqui obrigada com vocês. mesmo pela participação. Vou estar deixando aí, ó, na descrição o contato, o Instagram, pra vocês ficarem tranquilos aí e conseguir acessar e encontrar elas, tá bom? Isso. Agência.star Digital, Laís Stephanie e Edmar MKT. Pedro. É Laís Stephanie, MKT. É isso. É isso, gente. Gente, Muito obrigada. obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. Tchauzinho. Valeu!